Oi gente, eu sou a Duda do PET Elétrica UFJF e hoje nós vamos falar sobre sensores ultrassônicos. Esses dispositivos utilizam ondas sonoras de alta frequência para medir distâncias e detectar objetos e têm importância em aplicações tecnológicas industriais, oferecendo precisão e confiança em vários cenários. No vídeo de hoje, iremos aprender um pouco sobre esses sensores, seu funcionamento e aplicações. Como comecei dizendo, os sensores ultrassônicos são dispositivos eletrônicos que utilizam ondas sonoras de alta frequência, inaudíveis ao ouvido humano, para medir distâncias e detectar objetos. Essa medição se dá por meio de pulsos de ultrassom emitidos pelo sensor, que ao receber os ecos das ondas refletidas por um objeto, por exemplo, calculam a distância até esse objeto com base no tempo que leva para o ultrassom retornar. Isso acontece porque as ondas sonoras viajam a uma distância constante no ar, e assim é possível determinar a distância até o objeto usando a fórmula velocidade igual à distância percorrida pelo tempo. Algumas aplicações importantes mais comuns que podemos exemplificar são em sistemas de segurança, como, por exemplo, na detecção de movimento e presença, sistemas antifurtos de veículos, detecção de intrusão, sensor de portas e outros. Na automação industrial e robótica, como, por exemplo, a detecção de nível de tanques de reservatório, segurança de máquinas, navegação de veículos autônomos, estacionamento de veículos, que tem basicamente o sensor para ver se você está estacionando no seu carro, se você vai bater ou não, e vários outros exemplos. Como eu mencionei brevemente, os sensores utilizam pulsos para medir distâncias até um determinado objeto. De uma forma mais detalhada, podemos explicar seu funcionamento pelos seguintes passos. Primeiro, nós temos a emissão do ultrassom. O sensor, primeiramente, emite um pulso e a partir daí ele começa a contar o tempo. Depois, nós temos a reflexão do som. As ondas atingem o objeto e são refletidas de volta até o sensor. Então, nós temos o tempo de retorno. Quando os pulsos retornam até o sensor, o cronômetro para, e aí nós temos o tempo que demorou para a onda ser emitida e refletida de volta. E, enfim, nós temos o cálculo da distância. Sabendo a velocidade do ultrassom no ar e o tempo total gasto pelo pulso para percorrer ida e volta, é possível calcular a distância até o objeto. Para que todos esses processos funcionem adequadamente, é preciso que o mecanismo interno do sensor esteja trabalhando bem. Agora eu vou falar brevemente sobre o funcionamento interno típico de um sensor ultrassônico. De forma simples, o sensor ele contém um transdutor emissivo, que geralmente é um cristal piezoelétrico, que converte energia elétrica em energia mecânica, criando oscilações de alta frequência, o que gera as ondas sonoras ultrassônicas. O transdutor emite esses pulsos em direção ao objeto que se deseja medir ou detectar. O sensor também conta com um transdutor receptor, que é responsável por converter as ondas refletidas em sinais elétricos. Esses sensores são amplificados e processados internamente pelo circuito do sensor. Enquanto isso, o sensor mede o tempo que leva para os sinais retornarem até o transdutor receptor e assim é calculada a distância até o objeto. Com isso, o sensor envia os dados da distância calculada para um dispositivo ou sistema, que pode tomar decisões com base nessa informação a depender do que se deseja. Essa etapa pode ocorrer por meio de microcontroladores, como por exemplo Arduino, ou computadores. É importante destacar que alguns sensores permitem a configuração de parâmetros como frequência das ondas, o limiar de detecção, o alcance máximo, para se adaptarem às necessidades específicas de cada aplicação. Na imagem ao lado, nós podemos ver o exemplo de um sensor ultrassônico acoplado a um Arduino. Aqui nós temos um exemplo de um código do sensor, onde é possível notar o valor da distância retornada. E dependendo da aplicação, uma distância mínima pode ser estipulada e usada para uma ação específica. E nós veremos um exemplo disso mais adiante no vídeo. Agora nós vamos falar sobre algumas vantagens desses sensores. A primeira vantagem que é importante destacar é a precisão. Esses sensores fornecem medições bem exatas, o que os torna ideais para aplicações que exigem acurácia. Outra vantagem seria o não contato com o objeto. Como eles operam sem contato direto com o objeto ou superfície, isso pode ser útil quando o contato físico não é desejado ou até possível.
Outra vantagem seria o alcance variável. Como eu mencionei anteriormente, isso é importante, pois os torna versáteis para diversas aplicações. Também temos a imunidade a cores e transparências, pois esses sensores eles não são afetados por essas características, o que os torna adequados para medições de diferentes tipos de materiais. Também temos o uso em ambientes adversos. Os sensores eles são robustos e podem operar em condições adversas como ambientes empoeirados, úmidos e até mesmo sobre água. Outra coisa seria também o baixo consumo de energia e a resposta rápida. Eles fornecem respostas rápidas a mudanças nas condições de medições, sendo adequados para aplicações que requerem controle em tempo real. Também podemos destacar a ampla variedade de aplicações, o baixo custo e a facilidade de integração. Eles são relativamente fáceis de se integrar em sistemas eletrônicos, como microcontroladores e controladores lógicos programáveis, os PLCs. Apesar de todas essas vantagens, infelizmente, esses sensores possuem algumas limitações. Uma limitação seria a sensibilidade a condições ambientais. Mudança na temperatura, umidade, pressão e vento podem afetar o desempenho do sensor. Outra grande limitação seria o ângulo de detecção. A detecção é mais precisa quando o objeto está diretamente na linha de visão do sensor. Dessa forma, os sensores eles têm dificuldades em detectar objetos em ângulos agudos em relação ao seu eixo de emissão. Então, se um objeto estiver em uma posição angular que não esteja diretamente na linha do eixo do sensor, eles podem ter dificuldade em encontrar a distância até esse objeto. Também temos o problema com reflexões múltiplas. Em ambientes onde há muitas superfícies refletivas, os sensores podem captar reflexões indesejadas, o que causa medições incorretas. Outra coisa também é a interferência acústica. Ambientes ruidosos ou com alta concentração de sons de alta frequência podem interferir na operação desses sensores, já que eles operam justamente com ondas sonoras de alta frequência. Um outro problema enfrentado seria os materiais absorventes. Se você tem um objeto que você quer medir e eles são feitos de materiais porosos, como espumas e tecidos, esses materiais podem absorver as ondas emitidas, o que prejudica na medição dos sensores. E mais uma desvantagem seria distâncias significativamente longas. Quando as distâncias são muito longas, nós temos uma diminuição na precisão do sensor. Agora eu vou falar de dois projetos que a gente tem no PET que utilizam os sensores ultrassônicos. No exemplo ao lado, nós temos uma latinha de lixo e nela está acoplado um sensor ultrassônico. E esse exemplo é um exemplo muito bacana que nós temos do funcionamento do sensor ultrassônico para uma coisa diária, que é simplesmente abrir uma lata de lixo. Às vezes a gente não quer sujar a mão ou o mecanismo do pé, né, de pisar no pedal para abrir a lata de lixo não funciona. Então tem acoplado o sensor ultrassônico, em que quando ele identifica, né, no caso pode ser um pé, pode ser uma mão, ele vai abrir a tampa da lata de lixo, né, tem toda a programação junto do Arduino funcionando, e aí ele vai abrir a tampa, e aí depois de alguns segundos ele vai fechar a tampa sem precisar de fazer mais nada. Então vai identificar, no caso a mão ou o pé, seria um objeto na frente, né, uma distância mínima estipulada, e ele vai abrir a tampa. E esse exemplo é muito bacana porque a gente pode ver em várias aplicações, não só com latinhas de lixo, mas, por exemplo, portas de banheiro. Já vi portas de banheiros automáticas, né, que você só chega perto e ela já abre, para você não ter que tocar numa porta de um banheiro público, por exemplo, de um shopping, qualquer coisa do tipo. Coisas mais nesse sentido, né, para você evitar a contaminação. Agora a gente tem um exemplo de um carrinho seguidor de linha, que inclusive é da competição Linux Bot que o PET organiza. E esse exemplo a gente pode ver que o carrinho, dentre as diversas funções que ele tem,
ele também tem a função de desviar de objetos. Isso ocorre, nesse exemplo, com a integração de dois sensores, que no caso é o sensor infravermelho, junto com o sensor ultrassônico. O sensor infravermelho justamente é um sensor que fica debaixo do carrinho para ele seguir a linha. E a partir do momento em que o carrinho ele passa por uma tag, que é essa linhazinha na horizontal em relação à direção que o carrinho está seguindo, o sensor ultrassônico é ativado. Então, o sensor infravermelho passa a mensagem para o Arduino, que passa a mensagem para o sensor ultrassônico. E esse sensor ultrassônico é ativado e ele começa a procurar objetos. Então, ele, na programação, tem uma distância que é programada para ele, quando ele atingir essa determinada distância do objeto, ele tem que fazer a curva. Então, ele passou pela tag, achou o objeto, achou a distância correta do objeto, fez a curva. É tudo comandado pelo Arduino. E então, neste caso específico, o sensor ultrassônico, ele é utilizado para desviar de objetos. Esse foi um vídeo básico sobre sensores ultrassônicos. Nós pudemos aprender sobre seu funcionamento, aplicações, como utilizar, suas vantagens e desvantagens. E também é importante lembrar que cada aplicação requer uma configuração diferente ou um sensor específico, além de considerar a viabilidade de se usar esses sensores. Então foi isso, galera, o vídeo de hoje. Obrigada por assistirem até o final. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para vocês não perderem os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.